A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para trazer mais um estudo da palavra. Palavra essa viva e eficaz. Palavra aí que com certeza vai nos dar aí um refrigério para nossas vidas. E desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais essa oportunidade de estar aqui trazendo mais esse estudo da parte de Deus, a graça de Deus para os amados irmãos. Agradeço aí também aos irmãos que têm compartilhado, que têm contribuído aí acerca das minhas mensagens, que têm mandado aí algumas mensagens agradecendo, que têm crescido na graça e no conhecimento através das minhas mensagens aí, pelo Facebook, WhatsApp, no YouTube. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E eu digo, se você não é inscrito no canal, né, no YouTube, se inscreva no canal Reconciliados em Cristo, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe se você achar que essas mensagens estão sendo edificadoras para você e pode ser para alguém mais também. Eu peço aí para que vocês já vai pegando, né, a sua Bíblia, porque a minha já está aqui em mãos, e eu estou com um estudo aqui dessa noite, e para que você tenha um entendimento melhor, fique até o final e assista o vídeo até o final, faça seus comentários aí. Eu creio que você já está vendo aí o título da nossa live, do nosso estudo: Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Abençoados, olha, alguns anos atrás eu não tinha esse entendimento que Deus ainda não havia dado esse entendimento que eu tenho hoje acerca da palavra de Deus. E quando eu ia em algumas denominações religiosas, sempre ainda, eu acredito que existe, após o término ali do culto ali deles, eles fazem o chamado apelo. E certa vez que eu ia, algumas vezes que eu fui convidado praticamente assim, em livre e espontânea pressão, para que aceitasse Jesus, né? Aí, durante isso, toca uma música bem emocionante, bem sentimental, para mexer mesmo com a pessoa. E a pessoa chega alguém do seu lado e fica te convidando para ir à frente, levantar a mão e falar que aceita Jesus. E muitas das vezes as pessoas aceitam porque não vê outro jeito, porque não se sente assim à vontade para dizer não. Só resta o sim, porque são praticamente aí 30, 40, 50 pessoas olhando para você, olhando e você dizer não. Então as pessoas sim, dizem sim, mas por dentro às vezes é não. E aí as pessoas dizem sim, vai à frente e continua o chamado apelo. Aí ele chega a um determinado momento: olha, pode ser que essa é a última oportunidade. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E tudo isso aí, você se sente pressionado. Você se sente pressionado. Eles usam, não estou aqui para falar mal deles. Não, a mensagem aqui, na verdade, é mais específico para quem faz parte de uma denominação religiosa. Não vou preocupar mais com quem já conhece a graça de Deus, porque já conhece. E sabe, pessoas aí que sabem muito mais do que eu, têm muito mais conhecimento do que eu. Mas essas mensagens é mais para quem ainda faz parte de um sistema, não no sentido de desfazer deles, de maldizerem deles. Muito pelo contrário. É num sentido de abra o olho, analisa, vê se isso está
de acordo com a palavra. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Será que está de acordo com a palavra a gente chegar com uma pessoa nos dias de hoje e falar assim, olha, aceita Jesus hoje, ele veio para os seus e os seus não recebeu. Aí você fica com aquilo na cabeça, nossa, é verdade, está aqui na Bíblia, veio para os seus e os seus não receberam. Você pega essa culpa para você, é lógico. E ali naquele momento, eu aceito Jesus. Mas tempos depois você afasta daquela denominação, não procura ir lá mais. Mas por quê? Porque não é de Deus. Deus não quer que você frequente isso aí. Eu costumo dizer nas minhas mensagens que quando nós formos ler a Bíblia, temos que estar com a mente de Cristo ativada para saber com quem está falando, para quem está falando, o momento da escrita, tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta. E será que essa frase veio para o que era seu e os seus não receberam? É para nós nos dias de hoje? Vamos ver o que diz a palavra? Vamos lá. Abra a tua Bíblia em João 10. João capítulo 1, verso 10. A gente vai ler outros, o 11 e o 12. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Abençoado. Pegar essa passagem e aplicar nos dias de hoje e falar que isso aqui está falando para mim, para você ou para quem quer que seja, isso é muita maldade. Isso é muita maldade. Leia todo o capítulo. Vê que isso aqui não se aplica para nós nos dias de hoje. Leia todo o capítulo. Mas presta bastante atenção no capítulo 10. Olha o que está dizendo aqui. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Para aí. Se eu pegar essa passagem e aplicar nos dias de hoje, ele teria que estar no mundo. Ele teria que estar no mundo. Ou ele teria que estar aqui no mundo nos dias de hoje, ou então eu teria que estar lá, naquela época. Porque aqui está dizendo, João 1, verso 10. Estava ele no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Estava, não está mais. Agora, eu pegar essa passagem e aplicar nos dias de hoje, falar para a pessoa que tem que aceitar Jesus, mesmo sem encontrar na palavra de Deus uma passagem que me dá sustento, que me dá suporte, que me dá base para me dizer para uma pessoa aceitar Jesus, isso é muita maldade. A pessoa tem que aprender, olhar todo o contexto, aprender a observar para quem está falando, se é para nós nos dias de hoje. As pessoas estão indo para um local chamado igreja, fala que está na graça. Mas se você perguntar para essas pessoas o que é a graça, quem é o apóstolo da graça, quem ministra a graça, elas não sabem. Elas falam que não, vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, fala que é Novo Testamento. E não é Novo Testamento. Só porque está escrito aqui Novo Testamento. Não é. Pegam essas descrições que tem entre alguns versículos da Bíblia e acham que é Bíblia. E não é. Está faltando entendimento para as pessoas. Então, essa live, esse vídeo, é para você, meu amado irmão.
que se encontra dentro de uma denominação sendo enganado por pessoas que têm conhecimento da verdade, mas não vai pregar a verdade para você, porque se pregar a verdade para você, não gera lucro. E eles vão ter que ir para o cabo da enxada. É verdade, é isso aí. Veio para os seus, e os seus não receberam. Isso não se aplica a nós. Não é eu, não é você não, que está negando não. Muito pelo contrário, dentro de um sistema religioso, lá é o local que mais nega Jesus. Pega Hebreus 2,14, lê Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Aí você mostra isso aí para as pessoas e fala, não, o diabo existe. Está negando, porque fala lá que pela morte. Então, se ele falar, se essas pessoas ainda dizerem que o diabo existe, está dizendo que a morte de Cristo não serviu para nada. Que ele não morreu, não ressuscitou e não veio nem ao mundo, porque lá fala, visto como os filhos participam de carne e de sangue, ele também participou. Então, se você não aceitar esse versículo, você está negando Cristo. Isso é fato. Então, veio para os seus, e os seus... Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Isso não se aplica a nós. Algumas pessoas dizem que temos que aceitar Jesus, mas olha aqui o que está dizendo. Em João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome, pedirdes ao Pai, ele vos concederá. Essa passagem aqui não é para nós nos dias de hoje. Mas aqui fica bem claro que não é nós que escolhemos. Não foi nós que nascemos primeiro. Quando nós nascemos, Deus é eterno. Foi Ele que nos escolheu. Aqui não fala nem de aceitar, não. É de escolher. A minha está escrita assim. Então não existe uma passagem na Bíblia para que me dá base, dá sustento, me dá sei lá o que for, para que eu fale para uma pessoa, para que alguém fale para uma pessoa que ela tem que aceitar Jesus. Não existe. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Isso não se aplica a nós. Eram os judeus, nós iremos ver aqui ainda. Olha o que está dizendo aqui. Olha o que está dizendo em Mateus 15:21. A seguir. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Esse demônio aqui, abençoado, não é o que prega por aí, não. Na outra oportunidade a gente vai fazer um estudo aí falando acerca dessa passagem aí. 23. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é Brasil. Jesus veio para ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é fato. Está escrito. Ó, Ivan, então como é que nós ficamos nessa situação? Calma que nós iremos falar mais para frente. Os judeus eram o povo de Deus. Os gentios não eram considerados o povo de Deus. Os gentios não eram considerados o povo de Deus. Essa mulher que vinha clamando atrás de Jesus, ela não era
uma Judéia. Ela não era. Eu costumo dizer que nesse período de Jesus de Nazaré aqui na terra, ou seja, o próprio Deus aqui na terra, eu costumo dizer que era um período de transição de lei para graça. Eu tô com um estudo aqui, eu devo trazer ele logo, para vocês, acerca de Jesus lá na cruz, onde se encontra um malfeitor de um lado e outro do outro, que simboliza lei e graça. Então, esse período de Jesus de Nazaré aqui na terra, eu costumo dizer que é um período transitório, de lei para a graça. E a própria palavra de Deus diz isso daí. Ainda dentro desse capítulo aqui, observa o que está dizendo aqui mais para frente aqui. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Ele, porém, respondeu, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, ele fez esse simbolismo de cachorrinhos para bem separar os judeus dos gentios. Mas olha o que vai acontecer aqui na frente. E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ou seja, é o que eu disse anteriormente, Jesus ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não. Mas, devido ser um período transitório de lei para graça, aqui já está entrando a graça. Aqui já está entrando a graça. Aqui em Éfeso 2, a gente vai estar lendo aqui hoje, onde fala de ambos os povos, ele fez um. Onde era judeus e gentios separados um do outro, ele fez um povo. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, ainda se fala, o povo de Deus é quem vai para as chamadas igrejas. Se ele fez um povo, como que eu vou dizer que tem dois povos? Não tem. Vamos continuar lendo aqui. E você já conseguiu perceber um pouquinho que quem não aceitou, que quem recusou o Messias, não é nós. Essa culpa não é nossa. Nós nascemos bem depois a vinda do Messias. Pelo menos eu. Mateus 27, verso 11 a seguir. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhes Jesus: Tu disses. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Abençoado, segura aí. Você sabe quem são esses principais sacerdotes? Os anciões? Hoje mudou. Trocou o nome. Hoje é pastor, é padre. Os anciões são os mais velhos desse povo aqui. Só trocou o nome. A religião estava aqui nessa época. O sistema religioso já estava implantado aqui nessa época. E foi o sistema religioso daquela época que entregou Jesus à morte. Isso é fato. Isso é fato. É doído te dizer isso, abençoado? É doído te dizer isso? É. Mas é verdade. O sistema religioso da época entregou o Messias à morte. Mas eu estou falando isso apenas a título de conhecimento. Para que você tenha conhecimento, que você não se aborreça, porque de repente a palavra pode ser muito dura para você. Mas é fato. Vamos continuar. Mateus 27, verso 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. 13.
Disse-lhe então Pilatos: não ouve quanto testificam contra ti? Está perguntando, né? Verso 14. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual queres que vos solte? Qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Inveja por quê? Por que estava com inveja? Porque eram duras palavras que o Messias estava pregando contra o sistema religioso da época. Jesus não estava pregando contra o diabo. Jesus não estava pregando contra demônio. Hoje, nas chamadas igrejas, o que mais se vê é pregações contra diabo, demônio. Jesus não veio aqui preocupado com isso. Jesus esteve aqui, o próprio Deus esteve aqui na pessoa de Jesus de Nazaré, para combater muitas coisas, das quais a questão dos os ladrões dos templos, que roubavam aí os dízimos que era destinado às viúvas, os órfãos, os necessitados. Ele batia de frente com o sistema religioso. Ele batia de frente com o sistema religioso da época. É duro dizer isso, mas é verdade. Vamos continuar. 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A importância da mulher, né? A importância da mulher acerca da palavra de Deus. Olha aqui. Olha o que ela está dizendo. Muito importante isso aqui. Deixa para uma outra oportunidade. 20, versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Você já perguntou para o seu líder religioso quem são esses principais sacerdotes? E quem são os anciões? Quem está condenando o Messias aqui não é diabo. Não era diabo. Era o sistema religioso da época. Sistema esse que Deus nunca agradou. Nunca agradou. Ele não implantou o sistema. Os discípulos não estavam aqui implantando o sistema religioso. Os discípulos do Messias estavam aqui na terra anunciando o evangelho do reino. Estava anunciando o evangelho do reino. Tanto é que o Messias fez a oração do Pai Nosso, ensinou a orar: Pai Nosso que está, venha a nós o vosso reino. Não é? Vamos ao reino, venha ao reino. E nós já estamos no reino. O reino do Messias, do Criador, do Senhor dos Exércitos, já foi estabelecido e muita gente não sabe disso. Aí as pessoas, então, o que eu estou fazendo aqui? Mas o reino, nós falaremos numa outra oportunidade. Pergunta aí para o seu líder religioso: quem são esses, os principais sacerdotes e os anciões? Quem são esses daquela época? Hoje eles estão aí com um nome diferente. Padre, pastor, presbítero, por aí vai. Tantos outros. Mudaram o nome. O sistema está implantado. 21. Respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois queres vós que eu solte? Preste bastante atenção. Quem está recusando o Messias aqui? Somos nós nos dias de hoje ou o sistema religioso da época? Quem estava recusando aqui? Porque bem no início da nossa mensagem,
A palavra de Deus diz, estava ele no mundo, estava no mundo. Então não é no período atual. Era naquela época. Estava ele no mundo. Hoje ele já não está no mundo físico mais. Ele está no mundo espiritual, habitando em nós. Respondendo o presidente, disse-lhe, qual desses dois queres vos que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Hoje não seria diferente. 22. E disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. É nós que estamos recusando Cristo? É nós ou era eles da época? Isso aqui nós podemos pegar isso daqui e aplicar nos dias de hoje? Eu não posso aplicar isso aqui nos dias de hoje uma pessoa e falar que ela está negando Cristo. Não tem como. No início a gente fala, ele estava no mundo. Hoje ele não está no mundo físico mais. Ele está no mundo espiritual, habitando em nós, em mim, em você. Todo aquele que, seres humanos que tem um fôlego da vida, tem um fôlego de vida. 23. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo, seja crucificado. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes de o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha, eles nem deveriam ter falado isso aqui. Porque caiu, sim, no ano 70 DC. Não vou entrar nesse detalhe aqui não. Vamos continuar com a leitura. Então soltou-lhes Barrabás e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Veja que não é nós que estamos recusando o Messias, não. Tá? Agora vamos ler Efésios 2, 11 a seguir. Para você que acredita que ainda temos que reconciliar com Deus, para você que acredita que para ser filho de Deus tem que ser batizado nas águas, para você que acredita que ainda precisamos de um mediador, prestem bastante atenção, abra sua Bíblia aí, Efésios 11, a seguir. Olha o que está dizendo. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios, na carne, chamado circuncisão feita pela mão dos homens. Estavas naquele tempo sem Cristo, estava sem Cristo, os gentios, aquela mulher cananeia, aquela mulher samaritana e tantos outros. Eles estavam separados dos pactos da aliança. Eles não tinham, estavam largados. Mas aí, certa vez, o Messias disse assim, ainda tenha outras ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco é ele. Não é um templo, não. Ele falou que ia rebanhar elas. E rebanhou. Você vai ver ainda aqui nessa leitura. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamado circuncisão feita pela mão dos homens, esteves naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Assim vivia os gentios. E os judeus não. Os judeus que recusou o Messias, eles tinham abriu o Mar Vermelho, o Senhor dos Exércitos abriu o Mar Vermelho, dava maná, água fresquinha, nuvem de dia para não queimar do calor, à noite um fogo para aquecer, e daí vem vindo, né? E os gentios nada, sobrou nada para eles. Mas aqui, né? Vamos ler.
Verso 13. Mas agora quando? Nos dias de hoje, quando você aceita Jesus, lá nos chamadas igreja? Não, agora naquela época. Agora, naquela época. Não é hoje, não. E se deixar, eles pegam isso aqui, olha aqui, ó, tá falando que é agora. Eles falam no agora de agora. Estou sendo redundante aqui, mas é necessário. Mas agora, em quem? Com a palavra do líder religioso, aceita Jesus e tal, sua vida vai mudar. Não. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes esteve longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aguarda que vai vir pancada, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E agora estão separando o povo de Deus. Nas chamadas igrejas, estão separando o povo. Aqui disse que, vou ler de novo, Éfesos 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Mas, hoje, nas chamadas igrejas, a inimizade está lá. Eles colocam a separação lá. Abençoado, não estou dizendo isso aqui para te maldizer, para falar mal de você. Eu só estou dizendo isso aqui para te informar que está errado. Está errado. Não existe mais um povo específico de Deus. Não existe mais. Todos nós hoje somos filhos de Deus. Só existe um povo. Só um. E vocês estão separando. Não faça isso. O povo de Deus é o que põe a Bíblia debaixo dos braços e vai para um local chamado igreja. Não é mais. Não é. Hoje todos nós somos povo de Deus. Efésios 15, 2 verso 15. Isto é, a lei dos mandamentos, contida em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Essa carta aqui foi escrita para um povo, os Éfesos. Foi escrita para eles. Mas serve para nós. Nem tudo o que está aqui serve para nós. Foi escrita para um povo específico. Mas é a mensagem da graça de Deus que veio desde aquele período e eternamente. Mas aqui tem um povo específico. Está falando do povo que estava sem Deus no mundo. Dos gentios que estavam sem Deus no mundo. Não está falando de nós nos dias de hoje. Mas aí você com a mente iluminada, a mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, melhor dizendo, você vai entender o que é para você e o que não. Efésios, né? 2, verso 15. Isto é, a lei dos mandamentos, contidas em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Em um só corpo. Tendo por ela, matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz. Evangelizou, sim, a paz. Aquela mulher cananeia, samaritana, que não misturava. Ele foi lá e conversou e evangelizou a paz. Aí a mulher falou assim: vejo que as profetas, nossos pais adoram em tal canto, e vós dizei. Ele falou: mulher, crê-me, a hora vem, e agora é, que nem no monte, nem em Jerusalém adorai o Pai. Mas era para adorar em espírito e em verdade. Mesmo assim as pessoas estão indo, adorando no monte, nos locais chamados igreja. Fazer o quê? A gente está aqui, a gente está levando a verdade. Verdade essa que estava aqui oculta durante anos. Mas graças a Deus, tem muita gente por aí, tem milhões de pessoas por aí que conhecem a graça,
que está levando essa mensagem maravilhosa, essa mensagem que, quando chega nas pessoas, elas sentem uma transformação maravilhosa e consegue abrir os olhos e ver o tanto que foi enganada. Pessoas que antes defendiam de unhas e dentes uma religião, um homem chamado pastor, padre, quem seja, elas ficam hoje aí falando, nossa, como que eu fui enganado e vejo o meu irmão lá sendo enganado? Assim são as pessoas que chegam o entendimento da graça de Deus na vida dela. 17. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estava longe, e a paz aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito, em um mesmo Espírito. Então hoje, para que eu quero uma pessoa para ficar determinando na minha vida o que eu devo ou não fazer, fazendo ponte entre eu e o Criador? Se eu tenho acesso a Ele, se eu não sou inimigo dele, é a mesma coisa que nós morar dentro de uma casa, uma família grande, né? E alguns ali, membros dessa família, um não conversa com o outro, tem que estar pedindo. Para que isso? Aqui a palavra de Deus fala aqui que nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não sou eu que estou inventando, abençoado. Isso está aqui na Bíblia há anos, séculos, milênio. Mas as pessoas, com o intuito de angariar dinheiro, prega aquilo que o povo quer ouvir e engana fácil. Eu vou pregar prosperidade, que é isso que o povo quer, e vou enganar eles. E fica ali, enfeitiçados com aquelas palavras maravilhosas, de conforto, mas que na verdade, o final, toma-lhe faca. E dinheiro. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos. Aqui, será que está certo? Eu tenho certeza que está. E membro da família de Deus. Eu sou membro da família de Deus. Você é membro da família de Deus. Somos membros da família de Deus. Somos apenas um povo. Um povo. Um povo. Só existe um povo. Mas o sistema religioso divide. Não. O povo de Deus e o povo que não é de Deus. A palavra de Deus disse, só há um povo. E que nós somos da família dele. Nós somos da família dele. Ah, mas quem edificou isso daí? É o verso 20 aqui que está dizendo. Efésios 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, que tem muita gente tropeçando nela aí. No qual todo edifício, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito, é isso mesmo? Está na sua Bíblia isso mesmo? Para a morada de Deus em Espírito? Será que é isso mesmo? Por que não estão pregando isso nas chamadas igrejas? Por que não fala que para você ser da família de Deus, não precisa fazer nada mais? Por que não fala? Porque se falar, você vai abrir o entendimento e vai deixar de levar seu dízimo, ser fiel no dízimo, aonde quem prospera é só um, ou outros ali, né? Mas o cabeça mesmo ali. Abençoado. Quem veio para o que era seu, e os seus não receberam. Essa passagem não se aplica a nós nos dias de hoje.
Você não tem culpa disso. Você não tem culpa disso. Não é você o culpado. Não é você que não recebeu o Messias. João 1, verso 10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso não se aplica a nós nos dias de hoje. No verso 10 fala, estava ele no mundo. Como que eu vou pregar com uma pessoa, falar assim, que se a pessoa não aceitar Jesus, ela está recusando, está negando, porque fala que veio para os seus. Se nós acabamos de ver aqui, em Mateus 15, 24, o próprio Jesus fala, não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos mais ovelhas, e nós nunca fomos, nós já nascemos filhos de Deus. Nós já nascemos filhos de Deus. As ovelhas perdidas da casa de Israel, nós não fizemos parte desse rebanho. Não fizemos. Graças a Deus. Mas hoje, como já acabamos de ler aqui, nós somos da família de Deus. Da família de Deus. Efésios 2, verso 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Será que isso não é o suficiente para você saber que você está sendo enganado? Se não for, esperar no Espírito Santo de Deus aí que te abra o entendimento e que você tome conhecimento da verdade, assim como eu e tantas outras milhões de pessoas que estão conhecendo a verdade aí. Se você acha que essa mensagem foi edificante para você e pode ser para mais alguém, compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento. Não se deixa levar por essas falácias que tem por aí. Não se deixa. Em breve estaremos voltando aqui. Voltando não. Em graça nós sempre seguimos em frente. Em breve estaremos aí com mais uma mensagem aí da graça de Deus para nossos amados irmãos. Graça e paz, graça e paz.